A paz de Cristo, né? Saúde todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Hoje a nossa mensagem ela está no livro de Neemias. Neemias, do capítulo 4. Né? Nós vamos falar um pouquinho de Neemias aqui, um grande homem guerreiro na fé. Um homem que usou mesmo e ousou da sua fé, né? A palavra diz assim no capítulo 4 de Neemias: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? E permite-lhes-se a isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão a casa dos montões do pó, as pedras que foram queimadas, né? E no 7 ele fala assim, no versículo 7 ele fala assim: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a preparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos, isso no versículo 9, ajuntaram-se todos com um acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. No 9 ele diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. E disseram, porém, os nossos inimigos: não saberão disto, nem verão, nada saberão disto, nem verão, até que entreguemos-nos no meio deles e o matemos, assim faremos cessar a obra. Mas no versículo 14 ele diz assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossa casa, vossas filhas, vossa mulher, né? E no versículo 19 diz assim: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco o nosso Deus pelejará por vós. Né? O que a mensagem de Deus quer passar para nós? Neemias começou a observar o muro de Jerusalém que estava derribado. E Neemias pôs no seu coração, né? Deus colocou no coração de Neemias que ele reedificasse o muro novamente, que ele levantasse os muros novamente de Jerusalém. Então Neemias, né, foi para levantar os muros. Eu vou me puxar pro nosso tempo de hoje, né? Pro nosso tempo de hoje, quando a gente começa a fazer a obra de Deus, quando a gente começa a se levantar para edificar os muros, para fazer a obra de Deus. Quantos Tobias, né? Quantos Sambalate não se levantam para tentar nos derrubar, né? Para tentar nos enfraquecer, para tentar dizer que nós somos fracos judeus, que nós não somos capazes, que Deus não é conosco e que nós não vamos conseguir. Quantos Sambalate não levantam na nossa vida, né? Quantos Tobias não se levantam para nos enfraquecer, para nos entristecer, para dizer palavras de desânimo para a gente, né? Então, Neemias, aconteceu isso. Sambalate e Tobias se levantaram, né, na época de Neemias, tentando enfraquecer eles com palavras, dizendo que eles não iam conseguir.
né, que eles não eram capazes, mas aqui interessante que aqui no versículo 14 diz assim, aqui no versículo 14 diz assim, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não temais, não temais, e lembrai-vos do Senhor, que é grande e temível, e ele pelejará por nós. Olha só a confiança de Neemias, né? A confiança de Neemias. Mesmo quando tudo parecia que não ia dar certo, tudo parecia errado, mesmo que para, para o povo que estava ali reunido, parecia que não ia dar certo, parecia que eles não iam conseguir, mas Deus colocou no coração de Neemias força, ousadia, coragem. E não é diferente no nosso tempo, não é diferente nos nossos dias. O tempo do antepassado não é diferente dos nossos dias. Tudo que se passou na época de Noé, na época de Moisés, na época de Josué, está acontecendo com a gente. Tudo está acontecendo porque a palavra do Senhor pode passar tudo, menos a palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor está se cumprindo. Chega um tempo na nossa vida que parece que nada dá certo, que chega, em vez de virem as pessoas para dizerem que nós vamos conseguir, que nós vamos nos levantar, não. As pessoas vêm para nos entristecer, para nos derrubar, para nos falar palavras de desânimo. Então, não, faça como Tobias, confia no Senhor, no potencial que Deus tem te dado, confia na força que Deus tem te dado, tem colocado sobre as tuas mãos. Uma batalha espiritual, ela começa quando o inimigo lhe percebe. Olha só, vou ler aqui um versículo. A batalha espiritual começa quando o inimigo percebe que alguém está tentando buscar o propósito de Deus ou o bem-estar de alguém, proteger alguém, né? Então aí a batalha espiritual ela começa. Quando o inimigo ele percebe que você está tentando levantar os muros, começa uma grande batalha espiritual. Você pode até não ver, mas você vai sentir o impacto. Você vai sentir as coisas tentando dar errado. Você vai sentir pessoas se levantando contra você, o inimigo querendo colocar ciladas, o inimigo querendo tentando fazer você abrir brechas para ele entrar. Então, quando você começa a se envolver em uma obra, quando você começa a se levantar para fechar as brechas, para levantar os muros de proteção sobre a sua vida, o inimigo também ele vai se levantar contra a sua vida. Ele também se levanta porque ele não aceita a sua vitória. O inimigo ele não aceita você ser dependente de Deus. Então, mas olha só a estratégia. A estratégia de Satanás, ele arma ciladas contra a nossa vida. Quando você começa a focar em uma obra, quando você começa a se dedicar a fazer a obra de Deus, o inimigo começa a colocar embaraço, começa a colocar atrapalho, começa a colocar pessoas para usar pessoas contra você, para você cair, para você pecar, para você se desviar, para você murmurar, para você fraquejar. Então, mas olha só a estratégia de Neemias. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Isso está no versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus como proteção e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Isso tem batalhas que não é só pra gente. Tem batalhas que é para uma igreja toda. Tem batalhas que é para... É por isso que a palavra de Deus ela diz que nós temos que ser dois. Porque quando um cair, o outro está ali para ajudar a levantar. Então aqui eles estavam falando de união. União. Nós oramos ao nosso Deus pela proteção. Enquanto um vigiava de dia, o outro descansava à noite. Enquanto um vigiava, no outro dia o outro estava descansando. E é assim que é a união. E é assim que a paz prevalecia sobre eles. É assim que a força deles era, sabe, revigorada. Porque eles andavam em união. Eles tinham ali um só propósito diante de Deus. Então, nós temos que fazer isso, andar em união,
segurar na mão dos nossos irmãos, orarmos juntos. Aqui no versículo 19 ele diz assim: disse eu aos nobres, aos magistrados e o resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos muito separados e longe uns dos outros. E ao tocar, e quando ouvirdes o som da trombeta, venham para cá. Quando ele disse assim, nós vamos orar, ele disse o som da trombeta, que ele estava anunciando o momento da oração. Ninguém poderia orar só. Se eles estavam em um propósito junto, eles tinham que orar junto, eles tinham que buscar junto. Então, Neemias armou essa estratégia também de firmar um conjunto, uma oração, uma união entre eles ali. E ele, ao som da trombeta, quando tocava a trombeta, ele já sabia que eles tinham que se reunir para orar, para buscar Deus, para entregar os problemas na mão de Deus, para que Deus viesse livrar eles de todo mal. E assim a gente tem que fazer. A gente tem que se juntar, se unir. Não é placa de igreja, não é placa de ministério, não é denominações, não. É um só povo de Deus, por um só propósito, que é adorar o Rei da Glória, que é nos revestir da presença de Deus, que é buscar a essência do Senhor e nos firmar no caminho que nos leva a Nova Jerusalém, que nos leva a Sião. Então, vamos nos unir, vamos buscar essa essência de Deus, essa unidade, essa paz. Nós temos que viver em unidade, principalmente nos tempos de hoje, principalmente nessa época que a palavra de Deus está se cumprindo. Nós temos que andar em unidade, porque tá vindo falsos profetas, tá vindo a guerra, tá acontecendo tudo que a palavra de Deus tem dito, que vai haver rumores de guerra, vai haver morte de pais contra filhos, filhos contra pais, vai haver gritos, vai haver choro, vai haver pranto, e já está acontecendo. Então a gente que é o povo de Deus, a gente tem que estar unido, não só para nos guardar, não só para nos proteger a nós, mas para nós estarmos unidos e buscarmos essas pessoas que precisam conhecer Jesus, precisam também essa proteção divina de Deus, que precisam estar guardados sobre a proteção, sobre as mãos de Deus. Então vamos nos unir, vamos viver a Bíblia, não vamos só pregar, não vamos só falar a palavra de Deus. Vamos viver a palavra de Deus, vamos fechar as brechas, vamos nos revestir. Como é que a gente fecha a brecha? Buscando o Senhor o tempo todo, nos revestindo da presença dEle. Caímos, as pessoas caem, as pessoas pecam, porque nós vivemos de uma coisa mas se nós nos mantermos firmes na presença de Deus, se nós nos mantermos firmes na palavra de Deus, buscarmos Ele incansavelmente, buscarmos o Senhor o tempo todo, a pessoa ela cai quando ela não está buscando a Deus diariamente, quando ela não está se firmando realmente no caminho do Senhor, quando ela não está ali alicerçada sobre a rocha, ela tem a tendência a cair. Mas se nós nos unirmos e nos juntarmos em uma só oração, não vamos ser fracos, nós vamos ser fortes, nós vamos estar unidos quando mas se um cair, o outro está ali para ajudar a levantar. Então vamos nos firmar, vamos nos unir, vamos segurarmos um a mão do outro e vamos erguer muros de proteção, vamos levantar muros de Jerusalém, vamos fechar todas as brechas possíveis, vamos fechar as brechas, não deixar o inimigo entrar, não deixar o inimigo bagunçar com tudo que Deus já te deu, não deixar o inimigo tirar de você tudo que Deus já te deu, não deixar ele atrapalhar o seu ministério. Então, vamos fechar as brechas, vamos nos unir e vamos levantar os muros de proteção e vamos em busca de pessoas que necessitam conhecer essa palavra de Deus. Eu quero que você receba essa mensagem do Senhor no seu coração como uma alerta que a vinda do Senhor está próxima e nós precisamos fechar as brechas e nós precisamos se firmar nos pés do Senhor, nós precisamos nos firmar sobre a rocha, nós precisamos estar atento a todos os sinais, a tudo que está acontecendo, porque às vezes nós estamos tão desapercebidos que esquecemos de que o Senhor está voltando. Pode ser a qualquer momento e principalmente quando você estiver desapercebido. Então,
Atente-se mais à palavra de Deus. Busque Ele incansavelmente. Firme-se sobre a rocha para que não caia na tentação. Amém? Que você possa receber essa mensagem de Deus no seu coração. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Um grande abraço e um beijo da Obreira Janiele. Siga aí o meu canal, continue aí, vai lá dar o seu like, o seu joinha, compartilha também para que outras pessoas venham ouvir essa palavra, compartilha aí para que outras pessoas venham se juntar a nós em oração, né? Deixa o seu like, o seu joinha, curte lá, compartilha, se inscreve no meu canal, Obreira Janiele Santos, vai lá, dá essa força aí, amém? Deus abençoe a sua vida.